Oi, pessoal! Hoje eu vou contar pra vocês como foi pra poder trazer a minha gatinha aqui pra Europa. Eu estou aqui na França, eu fiz uma viagem com ela esse ano e eu vou contar pra vocês todo o processo, como foi chegar aqui com ela, porque eu sei que pode gerar uma dúvida, ansiedade. Se você estiver se planejando, eu tenho muita dica recente, fresquinha, pra poder deixar pra vocês, então fica nesse vídeo que eu vou contar preço, custos, dicas durante o trajeto e tudo mais. Pessoas, que você tem um olho colorido? Aqui, gente, meu olho colorido. Gente, essa gatinha é um amor, vocês não têm noção. Gente, eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz pra poder trazer a Ária aqui pra França. A Ária é uma gatinha de 5 anos, ela foi castrada antes, mas ser castrada ou não é uma regra, não é uma exigência pra você poder entrar com o seu pet na Europa. A maior preocupação que eu tinha era com a Ária, nunca foi uma opção deixar ela pra trás em nenhum momento da minha vida. Antigamente, quando eu tava fazendo outros planos da minha vida, eu já tinha pesquisado como é que era viajar com pet pros Estados Unidos, pro Canadá, pra Austrália e pra Europa. E eu lembro que eu sempre falei que pra trazer pra Europa era o mais complicado. Então eu tinha na minha cabeça esse impedimento e esse empecilho já de que trazer pet pra Europa era muito difícil. E os planos da minha vida mudaram e de repente eu me vi tendo que trazer a Ária pra Europa, porque eu ia vir pra cá e nunca foi uma opção deixar a Ária pra trás. A Ária é minha filha, a Ária esteve comigo nos melhores e nos bons momentos, ela é parte da minha vida. Então, eu não acho justo ela ter me apoiado nos momentos difíceis da minha vida e depois, quando eu tava num momento feliz, indo fazer algo bom pra mim, eu deixar ela pra trás. Não, ela tem que fazer parte de tudo que eu for fazer. Então, não era uma opção deixar ela pra trás. Mas como eu já tinha esse preconceito, digamos assim, que eu já tinha em mente que era difícil trazer pet pra Europa, eu fiquei muito insegura, porque eu sabia que poderia ser um pouco complicado. Então, se você tá nesse processo de trazer pet pra Europa, uma coisa que eu quero te dizer é: você precisa se planejar e ter tempo pra poder fazer isso. Então, quanto mais com antecedência você já puder resolver as coisas, melhor, porque aí você não vai ficar sobrecarregada com prazo, porque o que mais pega em qualquer processo para pet, para qualquer lugar, são os prazos. Como eu tava ali no Brasil sozinha, sem saber como que eu ia trazer a Ária para cá, perdida em relação à regra e tudo mais, eu achei mais seguro ter contratado uma assessoria que vem tudo incluso para poder me ajudar. Lembrando que esse vídeo não é publi, não é patrocinado por ninguém, as pessoas que me ajudaram não estão nem sabendo que eu tô gravando esse vídeo, eu realmente quero fazer para ajudar. Então, eu decidi contratar uma assessoria. Quando foi para contratar essa assessoria, eu decidi começar a procurar sobre isso mais ou menos no mês de agosto. Então, eu fiquei ali sondando, pesquisando, assistindo vídeo. Não encontrei muito vídeo sobre pessoas com experiências no YouTube. Geralmente, os vídeos que eu encontrei era patrocinado. E eu morava, gente, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu comecei a procurar empresas que poderiam prestar esse apoio para mim em BH. Nessa busca, eu fiz um filtro, eu garimpei, eu pesquisei, fiz reuniões antes, conversei, mandei e-mail e de todas as agências, de todas as empresas, eu decidi contratar a Pet Viajante. Como é um valor alto, né, para você contratar uma assessoria, claro que eu fiquei com o pé atrás, então eu fiz reuniões antes para poder saber como é que era, o que estava incluso, se desse errado, o que eu teria que pagar para mais, porque é um contrato. Forma de pagamento, então assim, eu fiz bastante reunião, conversei com muitas pessoas antes de fechar, e eles foram a empresa que mais me deram segurança para poder fechar com eles. Vale lembrar também, gente, que é um gato, então é mais difícil para poder locomover, por exemplo, para consulta veterinária, para você poder colocar um chip, fazer exame de sorologia. São praticamente várias idas e vindas no consultório para colocar o chip, para dar vacina, tirar o sangue. E aí, se caso não atingir lá o mínimo possível que eles pedem, tem que repetir o processo. E essa questão de pegar um gato, pôr na bolsa de transporte, ir para veterinário e voltar, para gato, é estressante. E o que mais me chamou a atenção na empresa Pet Viajante é que no serviço deles, o veterinário ia na minha casa. Então, foi isso que me deixou mais tranquila. E como eu morava na região metropolitana de Belo Horizonte, que é Caeté, pra mim ia ser mais difícil ainda pra deslocomover com a Ária, porque eu teria que talvez pagar um Uber. Enfim, gente, vocês já sabem como é que funciona essa questão de deslocamento. E a Pet Viajante ofereceu esse atendimento a domicílio na minha casa, quantas vezes eu fosse precisar, no horário que fosse mais cômodo pra mim. Eu contratei a assessoria deles, que estava incluso. Agora eu vou precisar olhar aqui, tá? Eu paguei R$ 5.100, que foi pra poder contratar a assessoria da Pet Viajante.
Nesse valor estava incluso já a microchipagem, a vacina antirrábica, o resultado da sorologia e toda assistência que eu fosse precisar do momento que eu contratar eles até o momento que eu pisasse o pé na França. Então, no dia da viagem, eles ficam ali 24 horas ao nosso serviço, porque se alguma coisa der errado, eles vão nos ajudar. Eu esqueci de falar no vídeo, mas eles criaram um grupo no WhatsApp e todo o processo eles iam dando um check-in. Então, todo mundo que fazia parte do processo ia sabendo o que estava acontecendo. E eu tinha uma pessoa em específico para poder recorrer e a dona da empresa fica nesse grupo de olho em tudo. Sobre as exigências obrigatórias para trazer um pet para a Europa, você tem que ter microchip compatível, vacinação antirrábica válida, sorologia da raiva, CVI, bolsa caixa de transporte, certificado oficial de saúde. Algumas regras sobre essas coisas que são obrigatórias, como por exemplo, o microchip ele tem que ser ISO, e aí ele tem que ser 11.784 ou 11.785. A sorologia, ela é feita 30 dias após a vacinação, ou seja, colocou o chip, deu vacina, 30 dias depois, você tem que coletar o sangue para poder fazer o exame da sorologia. O resultado, ele tem que ser aprovado por um laboratório autorizado. Depois que esse resultado der positivo, o animal, ele tem que ficar de quarentena 90 dias. É obrigatório. Ah, Rogéria, que quarentena que é essa? Vida normal pro gato. Ele só não pode estar na Europa. Pra mim, com a Pet Viajante, foi super interessante essa experiência. Gato ao fundo, gente. Vocês vão ouvir barulho de gato ao fundo. Não é a Área, tá? É o Olaf, que é o novo irmãozinho dela. E as Luzés, casa de pet. Gente, eu confesso que essa parte da microchipagem, da sorologia, eu tava bem apreensiva. Uma pela questão da vacinação, colocar o chip e fazer a sorologia, porque é estressante pro animal. Como eles já iam na minha casa, eu tava um pouco mais tranquila, mas dá aquela insegurança, né? E eu quero deixar aqui também um relato que eu adorei a veterinária da área. A veterinária da área, gente, foi um amor, porque eu tava achando que talvez poderia ser uma coisa estressante pra ela e tal, que ela ia miar, que ela ia chorar. E, gente, eu até brinquei, eu falei que ela é a Branca de Neve dos gatos, porque ela foi... Cara, a área não miou. Tem até um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês, do momento que ela colocou o chip, a área nem percebeu, e ela deu a vacina, a área nem percebeu. Vocês têm noção do que é isso? Oi, Ana, tia. A sua mãe, né? A tia sou eu. Oi, meu Olha, amor. assim, eu tomei vacina, coloquei o chip aqui em cima da pia, onde eu queria. Oh, meu Deus. Assim, agora eu vou embora. Tchau. Depois você me manda, eu vou pegar seu número. Agora temos uma identificação. Oh, que chique. Ei, meu amor. E outro ponto importante também é que para poder fazer a sorologia, a área precisou ficar de jejum. Essa parte pra mim foi um pouco chatinha, mas o bom é que eles foram lá em casa na parte da manhã. Chegou lá em casa por volta de 10 horas. A área parou de comer meia-noite. Só que a área todo dia de manhã ela quer comer. Então, pra mim foi um pouco chatinho, porque ela ia na vasilhinha procurar comida, procurar água, não tinha. E aí ela miava, olhava pra mim e eu falava assim, filha, não tem como. Essa parte foi um pouquinho chatinha, mas passou rápido. Depois da sorologia, ela voltou a comer normal. A sorologia pra área, ela só deu uma reclamadinha, assim, um grunhido, e ela chegou a querer puxar o braço. Mas foi um outro momento também que foi super tranquilo. Foi mais tranquilo do que eu imaginava, porque a sorologia, ela dói um pouquinho. Mas, cara, a veterinária foi excelente. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês é que o veterinário tem que ser um veterinário bom, que vocês confiem, porque é um processo, assim, que dependendo do gato ou do animal, pode ser que ele fique um pouco chatinho nesse processo e a gente não quer isso, né? Então, assim, o veterinário nesse ponto é muito importante e eu tive sorte, porque eu amei a minha, ela foi um anjo, foi maravilhosa. Depois que a área fez a sorologia, aí ali foram mais ou menos uns 30 dias, foi 28, 30 dias pra poder sair o resultado. O resultado saiu, foi positivo, ela deu até mais do que o esperado, e o alívio já vem, aí é a quarentena. Só que a partir daí você já sabe que em 90 dias você já pode comprar uma passagem para poder viajar. Só voltando na ordem cronológica. Em dezembro, eles colocaram o microchip, deu a vacina. 30 dias depois, que foi início de janeiro, eles coletaram o sangue dela para poder fazer a sorologia. O resultado chegou no final de janeiro, então eu já sabia que 3 meses após eu já poderia organizar a minha viagem. Então, ali a partir do dia 14 de abril,
ela já estava autorizada. Depois disso, o que que tem que fazer? O animal está em quarentena, então você tem que já começar a olhar as passagens. A passagem do animal, ela é paga, tá? Ele paga uma passagem para poder estar no avião. E a passagem, o valor, depende também de cada companhia aérea. Bolsa do transporte eu só comprei depois que eu comprei a passagem, que é depois que eu já tinha certeza qual que era a companhia aérea que ela iria, porque cada companhia aérea tem uma exigência. Também, se você for para outro país, tem também uma exigência. Então, fique bem atento. Não sai comprando a bolsa antes. Espera. Dependendo também do tempo que você for fazer a viagem, espera, porque pode ser que cada ano mude alguma coisa. Então, só compre a sua bolsa de transporte quando você já tiver certeza de qual companhia aérea você vai e quando você vai. Não compra antes para você não perder dinheiro à toa. Eu comprei a passagem aérea da Área pela Azul, que foi a companhia que eu viajei. O bilhete dela foi anexado junto com o meu ticket. Então, assim que eu comprei a passagem, eles me deram um código que era avisando que naquele bilhete o passageiro vai com o pet. No aplicativo, quando eu entrei, o meu nome tinha uma patinha. E aí, para poder escolher assento também, tem todo um negócio, né? Porque a gente não pode ficar no corredor, então a gente tem que ficar dos lados. E cada voo tem um número definido de quantos pets vão. Eu não sei quantos pets tinha no meu voo, porque eu não vi, mas eu consegui escolher o assento que eu queria. Eu consegui na frente, na janela, e foi super tranquilo para poder escolher. Em momento nenhum que eu fui fazer a compra da passagem, aconteceu de falar assim, olha, esse voo você não pode ir porque tá cheio. Mas pode acontecer, porém comigo não aconteceu. Eu viajei pela Azul e depois que eu comprei a passagem, que eu comprei a bolsa. E para poder comprar a bolsa também, eu tive esse suporte da agência. Eles já tinham as medidas da área. Então, assim que eu comprei a passagem, que eles já sabiam qual companhia aérea que eu iria, eles me mandaram um link. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Da bolsa que eu comprei. Ela é espaçosa, a área ficou bem confortável. Eu paguei R$ 1.290 na passagem aérea da área. Eles cobram por trecho. E também depende da época que você compra, porque eu vi esse preço mudando quando eu fui fazendo outras simulações. Eu não comprei a passagem da área sozinha, porque na Pet Viajante, eles têm uma empresa terceirizada que fazem vendas de passagem. Então, eles que fizeram a compra pra mim, eu só fiz a transferência. Eu achei melhor eles comprarem também, porque eu estava insegura em relação a essa questão de anexar o ticket da área na minha passagem. E o trecho foi Confins, São Paulo, Paris. O valor da bolsa foi R$ 194, eu comprei pelo Mercado Livre também. Depois da quarentena, passagem comprada, a bolsa da área chegou no mês de abril. Então e eu viajei no mês de junho. Então a área teve de abril a junho para fazer toda ali a adaptação. O que eu fiz? Eu peguei a bolsa e como a área sempre dorme comigo, que ela é bem apegada comigo, eu deixei a bolsa dela aberta com um pedaço com uma roupa minha, eu coloquei um vestido que eu tava usando, então, usado mesmo assim, eu deixei esse vestido na bolsa. E eu deixei a bolsa aberta. Então, um belo dia, acredito que uma semana depois, ela resolveu entrar brincando, e aí ela gostou, e aí ela começou a dormir na bolsa. Então, ela começou a ver a bolsa como um lugar para esconder, como um lugar para dormir. E isso foi muito importante, porque ela se sentiu segura na bolsa. Então, uma dica que eu dou para vocês é, quando vocês comprarem a passagem, tenta dar esse tempo pro pet de vocês acostumar com a bolsa, porque ele vai ficar muito tempo ali dentro. Então, é importante que seja um lugar que ele se sinta seguro. Voltando na linha do tempo, foi lá, microchipagem, a vacinação, sorologia, juntamente também com o atestado de saúde. Então, eles me deram um certificado da microchipagem, eles fizeram um outro cartão de vacina para a área e eles colocaram o nome da área com meus dados no cartão de vacina. Então, eles colocaram lá o certificado da vacinação, da microchipagem, tudo certinho no cartão de vacina. Me deram o certificado do microchip e me deram a tag do microchip dela também. Depois disso, a veterinária foi lá em casa uma última vez, faltando mais ou menos uma semana para poder viajar. A mesma veterinária que me deu o atestado de saúde dela. E esse atestado de saúde, o veterinário vem na sua casa, ele mede a temperatura do animal, dá uma olhada, toca pra ver se tá tudo certo, e eles emitem um certificado de saúde falando que o animal tá em condições saudáveis para poder viajar. E aí ela fez isso e me deu o atestado de saúde da área. Eu viajei numa segunda-feira e na sexta-feira pela manhã eu recebi o CVI na minha casa. O CVI foi emitido também pela empresa. E, gente, eu não sei dizer pra vocês como que é fazer essa emissão do CVI. Você tem um prazo que você tem que emitir esse CVI. Você não pode emitir antes e você também não pode emitir depois. E aí depois ele fica disponível para você. E esse CVI, ele tem todo o dossiê com autorização dizendo que o seu animal realmente está apto para poder entrar naquele país. Porque esse é o documento mais importante. Eu recebi ele todo certinho. Por isso que eu falei para vocês que foi para mim essencial essa questão de eu ter feito assessoria, porque eles que fizeram a emissão, eu só recebi no meu e-mail, no prazo certo, na data certa.
É claro que quando você contrata uma assessoria, não significa que você vai ignorar tudo, fechar os olhos e seguir sua vida. Não. A viagem é sua, o pet é seu. Se der alguma coisa errada, é com você. Mas eu tava ali de olho, eu sabia os próximos passos, sabia o que tinha que ser feito, e eu sempre via eles fazendo tudo na data certa, com tudo certinho, então eu fiquei muito mais tranquila. Eu não arrependo nem um pouco de ter pago assessoria, foi muito tranquilo mesmo. Eu recomendo, se você tem esse orçamento, eu acho que é uma coisa que você não vai ter que se preocupar tanto, sabe? Vai te deixar um pouco mais tranquilo, se de repente você tem outras demandas para resolver no momento. Outra coisa que eu acho importante também, que é o momento da viagem, né? Para gato, geralmente, é mais estressante porque o gato, ele é mais de ficar em casa, o gato não sai na rua, ele não tem contato com outras pessoas. Gente, eu quero fazer aqui até uma declaração pra Área. A Área é a melhor gatinha que eu já conheci em toda a minha vida. Todo mundo que conhece ela fala, a Área é muito carinhosa comigo, a Área é muito apegada comigo, a Área dorme do meu lado. A Área, qualquer oportunidade que ela quer, que ela tem de sentar no meu colo, ela vem, senta, ela é muito apegada comigo, mesmo. E eu fiquei preocupada com essa questão da viagem, porque a Área não é acostumada com outras pessoas, ela não sai de casa. Só que eu já saí com a Área pra rua, pra levar no veterinário, e assim, gente, a Área não reclama. Ela não reclama, ela não é de miar, ela não é de fazer escândalo, ela não é de dar trabalho. Ela dá uma reclamadinha ou outra, mas ela confia em mim. Tanto que, às vezes, quando eu saí com ela pra ir no veterinário, ela tava ronronando na caixinha. Então, assim, gente, a Área é um amor. Porém, a veterinária, ela me deu uma dica de uma medicação pra poder acalmar o gato. Lembrando bem que não é pra dopar, tá? Você não pode, de jeito nenhum, chegar no aeroporto com um animal parecendo que ele tá dopado, porque ele não vai embarcar. Pode ser que eles olhem o animal, façam uma avaliação e o animal não pode parecer sonolento. Essa medicação que a veterinária passou chama-se gabapentina e foi uma quantidade muito pequena. Foi realmente ali só uma questão para poder controlar a ansiedade. E eu achei interessante porque a Área conseguiu dormir nos momentos que ela queria. E numa situação de aeroporto, barulho, decolagem e tal, pode ser que sem a medicação ela não tenha dormido. Foi a única coisa que ele fez ela dormir, porque a Área ficou ativa a viagem inteira. Ela olhava pra mim, ela queria ver o que tava acontecendo, eu via que ela olhava, mas ela ficou assim super tranquila, gente. Foi uma viagem muito tranquila. Pra poder passar com o pet no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto de Confins, eu precisei passar no raio-x. E eu lembro que eu tava na fila pra poder passar no raio-x, colocar as minhas coisas na esteira. E aí eu lembro que na hora que eu cheguei na esteira, a mulher da frente falou assim, temos um pet. E aí ela parou, todo mundo, pra poder fazer a minha vistoria. Alguém lá na frente falou assim, pet, pet. E aí eles pararam a esteira, e ela pediu pra eu poder abrir a tampa, pegar a Área com as duas mãos e passar com ela assim no raio-x. A Área não pode estar grudada em mim, desse jeito assim não. Eu passei com ela com o corpo afastado. Não é nada muito assim, mas é só assim. A bolsa passou naquela cabine, depois que a bolsa passou, eu coloquei a Área lá dentro, fechei vida que segue. A Área é muito tranquila. Eu sabia dessa possibilidade, mas eu tava achando que isso não iria acontecer, porque me falaram que eles não costumam tirar gato da bolsa. Mas aconteceu. E pra mim, tanto faz, tanto fiz, porque a Área é muito tranquila. Então ela não me deu trabalho nenhum ter que tirar ela da bolsa. Tanto que quando eu tirava ela da bolsa, o pessoal ficava assim, meu Deus, o olho dela, ela é fofa, ela é linda. Então assim, ela não miou, não fez escândalo, não tentou fugir. Nada. A Área é um amor. Depois disso, eu fui procurar o meu portão de embarque, fui comer alguma coisa. A Área sempre tranquila. Uma coisa que eu fiz também é que eu levei sachê. Eu levei sachê pra poder dar comida pra ela. E eu levei as vasilhinhas dela e eu comprei uma garrafa de água. Eu tentei usar o banheiro preferencial, porque o banheiro preferencial, nesse aeroporto que eu tava, ele era todo fechado. Então, quando eu via que não tinha movimento, que não tinha gente, eu ia lá. E eu deixava ela sair um pouco da caixinha, pra ela poder andar um pouco, né? E aí eu tentava oferecer pra ela água e comida. Ai, meu amor. Mas assim, gente, a Área não comeu e a Área não bebeu durante o trajeto. Ela ficou 1 dia e meio sem comer.
Eu tava em contato com a veterinária e aí ela falou que isso era normal, porque se ela realmente estivesse com muita fome e muita sede, ela iria comer e assim, ela não comeu, gente. E ela recomendou não forçar, porque pode ser perigoso, tipo, colocar água à força. Ela falou, não força, se ela não quer, tudo bem. O máximo que eu fazia é porque, como tava muito quente, às vezes eu molhava um pouquinho a patinha dela, colocava um pouquinho de patezinho aqui, que aí ela iria limpar e aí acabar comendo. Mas assim, eu não fiz isso muito porque, como ela tava num lugar diferente, com barulho, ela poderia deixar sujo mesmo e não comer, porque gato é assim, né? Vocês sabem. E uma coisa que eu sempre tentei deixar ali de fácil acesso na minha mochila era a água, os pratinhos dela, um papel higiênico e uma sacola. Porque se você precisar limpar alguma coisa, você tem ali. Compra também tapete higiênico pra você colocar no fundo da bolsa, porque se ela precisar fazer xixi, alguma coisa, vocês trocam, tá? Por isso a importância de uma sacola. Porque se isso acontecer num lugar que você não consegue jogar fora, você coloca numa sacola e tá tudo certo. Outra coisa que é importante falar também, quando eu cheguei no aeroporto, assim que eu cheguei no check-in, eles viram que na minha passagem tinha um pet. E, gente, eles não olharam nada. No aeroporto de Confins, quando eu cheguei, a única coisa que ela falou é: a documentação tá aí? Eu falei sim. Ela pegou o bolo de documento que eu tive, e aí ela folheou, olhou e falou: tá tudo certo, pode ir. Ela nem olhou a área. Ela não olhou a área, ela não olhou a caixa, não olhou nada. Mas poderia ter olhado. Então, essa que é a importância de ter tudo certinho. Porque no meu caso, ela não olhou, mas poderia olhar. Durante o voo, também foi super tranquilo. Teve uma hora que eu tava na fila para embarque. E aí tinha uma comissária na porta, e aí a área deu um miado, que ela fez um miado bem baixinho, e aí ela falou assim: temos um fofinho por aqui? Aí eu falei: tem uma gatinha. Gente, ela saiu da porta do avião e veio perto de mim pra ver a área. E aí ela baixou. Ai, que gracinha. Então, assim, gente, é impressionante. Todo mundo olha, pergunta. Foi uma experiência muito legal. Todo mundo olha, pergunta. Todo mundo ficou encantado, impressionado com o tanto que ela tava quietinha. Então, assim, ter viajado com a área foi a melhor experiência que eu pude ter, assim, com ela de diferente, sabe? Quando eu cheguei na França, quando eu tava pra desembarcar, eu achei engraçado que na hora que eu tava na fila pra descer do avião, que eu passava no corredor, que tinha gente sentada, eu lembro que eu ouvi uma pessoa falando assim: tinha um gato nesse voo? Gente, eu não ouvi nada. Aí teve um outro cara que falou assim: olha, um gato. Todo mundo, tipo, ficava surpreso, porque onde que esse gato tava? Que ele não miou, não fez barulho nem nada. Gente, sério, a área é um amor de gatinho. E outra coisa também, quando eu cheguei na imigração, ninguém viu a área, ninguém pediu pra ver a área, ninguém pediu documento, não teve inspeção. Eu entrei, representei meu passaporte e saí, e acabou. Com a área eu tava, com a área eu fiquei, o povo não olhou, foi super tranquilo. Eu cheguei no aeroporto de Orly, e foi isso, ninguém olhou. Quando eu cheguei com a área, eu acho que ela já tava um pouco estressada por causa do tempo, né, que ela tava na caixinha. Ela acabou fazendo xixi, e ela fez muito xixi. E mais uma vez, eu fui no banheiro preferencial lá em Orly, troquei a fraldinha dela que tava usando, botei uma nova. Uma coisa importante também é que eu tinha colocado uma bolinha que ela gosta de brincar dentro da caixinha, que são coisas que ela gosta, então pra ela se sentir que ela tava em casa. E foi isso. Depois de Orly, eu peguei um Uber e peguei um metrô pra poder chegar na cidade que eu tô, porque eu tô aqui no norte da França. Então, a área viajou 1 dia e meio. A única coisa que eu fiquei preocupada com ela foi que quando eu cheguei aqui na França, foi um dos dias mais quentes que tiveram aqui. Tava batendo, acho que 35 graus, quase 38. Foi um dia muito quente. E a área, ela começou a ficar vermelhinha. E aí começou a me preocupar. Então, o que eu fazia? Às vezes eu pegava um pouquinho de água, passava na orelhinha dela. Às vezes eu passava um pouquinho de água na pontinha do narizinho. Nada muita, não, sabe? Sabe, tipo umidozinho, só pra ela poder se sentir refrescada. Eu abanava ela. Então, se você for pra um lugar de região quente, uma coisa que eu não fiz, mas que você pode fazer que é importante, é comprar um leque, né? Que aí você vai abanando ali o pet, se tiver muito quente. E aí, depois que eu peguei esse metrô, eu peguei mais um Uber. E aí eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, a gente colocou ela num local mais fresco. Ligamos o ventilador, colocamos ali areia, comida. E aí ficou tudo certo. Ela já tava esfregando o chão. E aí foi comer e ela apagou. Ela dormiu bastante, brincou. E assim, essa foi a minha viagem com a área. Então assim, gente, no fim das contas, a viagem foi melhor do que eu esperava. Eu tive zero perrengue. Foi tudo muito tranquilo. O único momento que eu posso falar pra vocês, assim, que nesse momento eu fiquei preocupada foi quando eu já tava aqui.
que era por causa do calor, que ela tava bem rosinha, assim, sabe? Foi a única coisa que aconteceu. Porque fora isso, foi tudo muito tranquilo mesmo. O que a área miou era uma coisa ou outra, coisa normal, assim, sabe? Nada que me deixou ali preocupada. Sobre contratar ou não uma assessoria. Tudo vai depender do seu orçamento e tudo vai depender também do prazo que vocês têm para poder organizar a viagem. Uma coisa que eu recomendo quanto mais tempo vocês tiverem para planejar, melhor. Eu não tinha uma data que eu deveria estar aqui. Então, para mim, sempre foi. Quando a área puder ir, vai ser o tempo que eu vou me programar para poder chegar lá. Então, se você tem um prazo, por exemplo, você tem que estar aqui em dezembro. A gente está em setembro. Então, assim, quanto mais antes você começar a mexer, melhor. Se você tem um prazo, já mexe com antecedência, porque aí você vai ter um prazo. Porque depois que você tem ali o resultado da astrologia, você tem até um ano, se eu não me engano, para poder fazer essa viagem. Então, olha só, tanto que é mais tranquilo. Então, se você tá planejando vir pra Europa com seu pet, e você não tem certeza de quando vai vir, mas quando você tiver certeza vai ser uma data muito em cima, já faz antes, gente. Porque tendo chip, tendo astrologia e tendo resultado, você tem um tempo ali de até um ano pra poder fazer essa viagem. Foi o que eles me explicaram. Você dá uma pausa no seu processo e aí você tem até um ano pra poder fazer essa viagem. Você faz essa viagem e aí depois você dá continuidade, que é só comprar a passagem e emitir o atestado de saúde e o CVI. O CVI você emite 5 dias antes da viagem. Então, é muito melhor você fazer antes, o que demanda mais tempo, para você poder fazer uma viagem mais tranquila. E essa foi a minha experiência. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da bolsa, o Instagram da veterinária. Vou deixar também o Instagram da página Pet Viajante. Mais uma vez, esse vídeo não foi patrocinado, eles nem estão sabendo que eu tô fazendo esse vídeo. Mas eu gosto de dar dica boa de coisas que funcionam. E eu tô muito orgulhosa da área, primeiramente. E eu fiquei muito feliz com a contratação da empresa. Pra mim, valeu a pena. Eu fiquei muito tranquila no processo. Mas lembre-se que o processo é seu. Você precisa saber o que tem que ser feito. Você precisa conhecer as regras e você precisa entender os prazos. Até porque se surgir de você ter que cobrar alguém, você saber o que você tá falando. Então, assim, eu não arrependo de ter contratado assessoria. E se você tá inseguro, tá ali com medo de prazo, enfim, e pode fazer a contratação da assessoria, eu aconselho você a contratar. E é isso, essa foi a minha experiência. Espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma. Desejo pra você uma boa viagem, se a sua viagem tá próxima. Se precisar, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder, tá bom? Um beijo, até mais!